Olá, espero que esteja tudo bem contigo. Estou de volta com uma nova ficha de trabalho de preparação para os testes de avaliação. Este vai ser mais um vídeo longo, onde resolvo vários exercícios de análise matemática 1 ou análise real, como queiras, todos bem simples e diretos. Os temas abordados neste vídeo são estes que eu aqui tenho. Além das funções algébricas, temos as funções trigonométricas, o seno, o cosseno, a tangente, também as exponenciais e logaritmos, as funções trigonométricas inversas, limites notáveis, o teorema de Bolzano, derivadas, derivada da função inversa, um limite pela regra de L'Hopital e aplicações das derivadas. Eu posso mostrar-te já quais os exercícios que pretendo resolver durante os próximos bons minutos, 1 hora ou mais, não sei. Começamos por uma inequação onde aparece um logaritmo, depois outra inequação envolvendo um arco cosseno. Pretendemos simplificar esta expressão. Aqui temos um limite de uma expressão bastante longa, recorrendo aos famosos limites notáveis. Pretendemos mostrar que esta equação tem pelo menos duas soluções num dado intervalo. Derivar um arco tangente recorrendo ao teorema da derivada da função inversa. De seguida, vamos calcular o valor deste limite, mas recorrendo à regra de L'Hopital. E, por último, estudar o comportamento desta função. Bom, vamos então recuar novamente ao início. Já aqui estamos. Deixa-me só dizer-te que no final da gravação deste vídeo eu terei o cuidado de o dividir em capítulos, assim será mais fácil para ti saltares rapidamente para um exercício que pretendas ver ou rever. Ok? Então, vamos lá ao trabalho. Cá está o nosso primeiro exercício. Vou dar-te uma sugestão. Faz pausa no vídeo antes de cada exercício. Tenta resolver sozinho. E depois sim, assiste à minha resolução. Bom, resolva em R as seguintes inequações. Logaritmo na base 1/3 de x² menos 1 maior ou igual do que menos 1. Ora bom, esta inequação só faz sentido para x² menos 1 maior do que 0. É isso que eu vou escrever aqui. x² menos 1 tem de ser positivo, não há logaritmos de números negativos nem de 0. Mas isto equivale a dizer que x é menor do que menos 1 ou x maior do que 1. Bom, agora sim vamos resolver a inequação. Bom, o que temos aqui é equivalente ao logaritmo na base 1/3 de x² menos 1 maior ou igual. Portanto, eu vou tentar colocar dois logaritmos na base 1/3 em cada membro. Logaritmo na base 1/3, com a mesma base, de 3. Ok? 1/3 elevado a menos 1 é 3. Bom, agora isto é equivalente a x² menos 1 menor ou igual a 3. Invertemos o sentido da desigualdade. Vamos pôr aqui a justificação. É que a base dos logaritmos é 1/3, que é menor do que 1. Ok? A função logaritmo na base 1/3 é decrescente. Bom, é evidente que podíamos passar diretamente daqui para aqui.
ficaríamos com x² menos 1 menor ou igual a 1/3 elevado a menos 1, que é 3. Mas é preciso ter cuidado com o sentido da desigualdade. Depende se colocamos x² menos 1 no primeiro ou no segundo membro. Tá bom? Bom, x² menor ou igual a 4 e, portanto, x está compreendido entre menos 2 e 2. Ok? Isto aqui é tudo equivalente. Tá bom? Pronto, então qual é a solução? Vamos pôr aqui a reta real. Temos x entre menos 2 e 2. Menos 2 e 2. Intervalo fechado. Assim. Mas, tendo em conta o domínio, x é maior do que 1. Vamos pôr aqui o 1. Intervalo aberto. Ou x menor do que menos 1. Intervalo aberto. Assim. Portanto, ficamos apenas com estes dois pequenos intervalos. Este é o conjunto solução. Conjunto solução desta inequação, portanto, é o intervalo menos 2 a menos 1, aberto no menos 1, mais o intervalo, reunião com o intervalo de 1 a 2. Tal e qual como está aqui. Ok? Então, vamos passar ao exercício seguinte. Π sobre 3 menos arco cosseno de x² menos 2. Vamos passar este arco cosseno com sinal menos para este lado. E fica arco cosseno de x² menos 2 maior ou igual do que π sobre 3. Assim. Bom, tal como no exercício anterior, vou tentar colocar dois arcos cossenos, um de cada lado. Ok? Bom, se calhar fazemos aqui um pequeno círculo trigonométrico, uma circunferência de raio 1, mais ou menos assim. E vou assinalar aqui o arco, o ângulo, π sobre 3. Alguns assim aqui, não é? Este arco aqui. Este arco, que é igual ao ângulo ao centro, uma vez que tem raio 1, é π sobre 3. E o cosseno de π sobre 3 é 1/2. Ou seja, o arco cujo cosseno é 1/2 é π sobre 3. Então aqui escrevo arco cosseno de x² menos 2 maior ou igual que o arco cosseno de 1/2. π sobre 3 é o arco cosseno de 1/2. Bom, agora, isto é sempre equivalente. Agora temos x², portanto, de certa forma cancelamos os arcos cossenos e ficamos com x² menos 2 menor ou igual, atenção, menor ou igual do que 1/2. E qual é a justificação? Bom, a justificação é esta. É que a função arco cosseno é decrescente. Uma função decrescente. De menos 1 a 1. À medida que x cresce de menos 1 para 1, o arco, o ângulo, decresce de π para 0. Tá bom? Bem, agora ficamos com x² menor ou igual do que 1 mais 2, que é 5/2. E, portanto, x está compreendido entre menos raiz quadrada
de 5 meios e mais raiz quadrada de 5 meios. Bom, aqui também poderíamos ter feito logo x² menos 2 menor ou igual que o cosseno de π/3, que é 1 meio. Mas eu gosto sempre de ter dois arcos cossenos, um de cada lado, está bem? Tal como fizemos no exercício anterior. Tínhamos aqui um logaritmo na base 1/3 de cada lado. Bom, e já terminou? Não, ainda não terminou. Temos de ter em conta o domínio, ok? Não existe arco cosseno de um número maior do que 1, nem de algo que seja menor do que menos 1. Portanto, vamos pôr aqui x² menos 2 deverá estar compreendido entre menos 1 e 1. É o domínio da função arco cosseno. Nós queremos o x, não é? Portanto, x² está entre... Eu vou somar 2, aqui, aqui e aqui. Daqui fica 1, aqui fica x² e aqui fica 3. x² entre 1 e 3. Portanto, qual é o valor de x? Bem, eu posso esboçar aqui o gráfico da função y igual a x². Uma parábola voltada para cima. Tá bom? Esta é uma resolução que se pode fazer. Aqui pomos y igual a 3. E aqui y igual a 1. Portanto, aqui está, aqui o x é 1 e aqui o x é raiz de 3. Aqui menos 1 e a abscissa deste ponto é menos raiz de 3. Portanto, repara, y igual a x² está entre 1 e 3, quando x está entre menos raiz de 3 e menos 1, ou então entre 1 e raiz de 3. Está bem? Vamos pôr isso aqui mesmo. Portanto, aqui equivalente. X entre menos raiz de 3 e menos 1, ou x entre 1 e raiz de 3. São dois intervalos, é ou 3. Eu vou só escrever aqui y igual a x² para ficar tudo direitinho. Pronto, agora sim, vamos colocar a solução. Portanto, temos aqui a reta. X está entre... ora bom, temos aqui os números 1, raiz de 3 e raiz de 5 meios. Qual é maior? Qual é que é menor? Repara, 1 é menor do que 5 meios. E 5 meios é menor do que 6 meios. 6 meios é 3. Portanto, a raiz quadrada de 1 é menor que a raiz quadrada de 5 meios, por sua vez, é menor que a raiz quadrada de 3. Tá? Então, já está. Vamos pôr aqui, algures, o raiz de 3. Aqui pode ser o raiz quadrada de 5 meios. E aqui 1. E agora os seus simétricos. Aparece aqui o menos 1. Aqui no meio temos o 0. Menos raiz quadrada de 5 meios. E menos raiz de 3. Bom, então o que é que nós tínhamos? X está entre menos esta raiz quadrada e esta raiz quadrada. Portanto, estamos aqui neste intervalo fechado. A solução tem que estar neste intervalo. Além disso, x está entre menos raiz de 3
e menos 1. Ou então entre 1 e a raiz de 3. Portanto, com o que é que ficamos? Ficamos apenas com estes dois intervalos. Portanto, o conjunto de solução da inequação ali em cima é este, menos raiz quadrada de 5 meios a menos 1, intervalo fechado, reunião com o intervalo de 1 à raiz quadrada de 5 meios. Conseguiste entender? Bom, então eu salto para o exercício 3. Escreva na forma algébrica tangente de 731π sobre 6 e agora mais seno de 2 vezes o arcosseno de 2x. Vamos primeiro tratar aqui desta tangente. Isto será múltiplo de 6, 731. Vamos fazer a conta. 731 a dividir por 6. Bom, aqui cabe 1. 1 vezes 6 é 6, para 7, 1. Agora baixa-se o 3. 2 vezes 6, 12. Para 13, 1. Temos aqui outro 1. Bom, 11 não é múltiplo de 6, mas quase. Vou pôr aqui 12, não é? Vamos pôr aqui um 2. 2 vezes 6, 12. Para 11, vou pôr aqui menos 1. Tá? O que é que isto significa? Significa que 731 é 6 vezes 122 menos 1. Ou seja, 731 sobre 6 dá 122. E agora, menos 1, o resto é negativo, menos 1 sobre 6. Tá? Bom, então, vamos agora aqui mudar de cor. Temos que, aqui deste lado, a tangente de 731π sobre 6 é igual à tangente de 122π menos 1/6 de π. Está certo? Bom, a tangente tem período π, portanto podemos eliminar aqui este número. Isto é igual a tangente de menos π sobre 6. Mas a tangente é uma função ímpar. É igual a menos tangente de π sobre 6. Bom, não sei se sabes qual é o valor. Podes sempre pôr menos seno de π sobre 6 sobre o cosseno de π sobre 6. Menos o seno de π sobre 6 é 1/2. Portanto, isto é mesmo obrigatório saber. E o cosseno de π sobre 6 é a raiz de 3 sobre 2. Bom, menos 1 sobre raiz de 3. Ou, se preferires, multiplicando por raiz de 3, fica menos a raiz de 3 sobre 3. Multiplicando o numerador e o denominador. Pronto, agora vamos tentar simplificar aqui, escrever na forma algébrica este seno de 2 vezes o arco seno de 2x. Bom, então como é que nós fazemos isto? Seno de 2 vezes o arco seno de 2x. O arco seno de um número entre menos 1 e 1
é um ângulo entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Isto aqui é um ângulo. Claro que isto aqui também é um ângulo. Eu vou denotar este ângulo aqui por alfa. Pode ser? Alfa. Bom, e o que temos então ali é o seno de 2 alfa. Tá? Seno de 2 alfa, que é igual a 2 seno de alfa vezes o cosseno de alfa. Bom, e agora? Agora vamos pensar um bocadinho. Ora bom, o arco seno de 2x, eu chamei-lhe alfa, que é um ângulo que pertence ao intervalo menos π sobre 2 a π sobre 2, é o contradomínio da função arco-seno. Bom, mas isto significa que seno de alfa é 2x. Aqui o seno de alfa é 2x. E o cosseno de alfa? Ora bom, nós sabemos que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é sempre igual a 1, pela fórmula fundamental de trigonometria. Mas o seno de alfa é 2x, então fica 2x ao quadrado mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. E, portanto, o cosseno ao quadrado de alfa vai ser igual a 1 menos 4x². E, portanto, segue que o cosseno de alfa é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos 4x². Ok? Bom, então agora já temos tudo, não é? Portanto, isto é igual a 2. Seno de alfa é 2x. E o cosseno de alfa, bom, é mais ou menos, neste caso vai ser mais, porque o alfa está entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Primeiro e quarto quadrante, o cosseno é positivo, não é? Portanto, aqui vezes a raiz quadrada de 1 menos 4x². Ou seja, 4x vezes a raiz quadrada de 1 menos 4x². Tá bom? Isto para todo x, onde esta expressão tem sentido. Tá bom? Passamos ao exercício 4. Calcule o limite quando x tende para menos 1 deste quociente. Repara que para x igual a menos 1, aqui aparece o logaritmo de 3 menos 2, o logaritmo de 1 é 0. Aqui temos o seno de menos π mais π, seno de 0 também é 0. Aqui surge o logaritmo de 4 menos 3, o logaritmo de 1 novamente é 0. E aqui este polinómio anula-se também para x igual a menos 1. Portanto, temos aqui um grande 0 sobre 0. Bom, algo que podemos e devemos fazer sempre nestas situações, quando surge um polinómio que se anula, neste caso para menos 1, devemos fatorizá-lo. Vou recorrer à regra de Ruffini, portanto, os coeficientes 1x² mais 0x² mais 0x e o termo independente é 1. Aqui vou colocar o número que anula o polinómio, a raiz é menos 1, portanto aqui fica 1. Menos 1 vezes 1 é menos 1. Soma dá menos 1. Agora, menos 1 vezes menos 1 é mais 1. Somamos, dá 1. E aqui o produto dá menos 1. E aqui a soma dá 0.
como não podia deixar de ser. Bom, o que é que significa isto? Significa que x ao cubo mais 1, x ao cubo mais 1 é igual a x menos a raiz, portanto, x menos menos 1, que multiplica por x² menos x mais 1. Bom, este polinómio, sim, anula-se para x igual a menos 1, mas este não. Repara que aqui dá 1 menos menos 1, 2, mais 1, 3. Vale 3. Bom, agora vamos pegar no nosso limite. Vamos pôr aqui esta cor roxa. Igual, vamos pôr aqui igual ao limite quando x tende para menos 1, Bom, o que é que eu vou tentar fazer aqui? Vou recorrer aos limites notáveis. Conhecemos 3, o do seno, o da exponencial e o da função logarítmica na base e. Portanto, vamos pôr aqui um traço de fração, vai ser para este logaritmo, outro traço de fração para este, outro para o limite notável que envolve o seno. Pronto, e agora, aqui vamos colocar na última fração aquilo que não se anula para x igual a menos 1. Bom, então temos aqui logaritmo. Bom, o limite notável que envolve o logaritmo é da forma ln de 1 mais qualquer coisa sobre essa qualquer coisa. Então vamos por aqui 1, portanto, forçamos o 1 mais, bom, 1 mais 2 mais 2x. 2 mais 2x. É o que está aqui. Agora aqui eu coloco o ln, também de 1 mais, aqui temos 4 mais 3x, portanto 3 mais 3x. Agora o seno, seno aqui em cima, seno de π, que multiplica por x mais 1, é o que está ali, não é? X mais 1. Assim e assim. Bom, e o que é que nos falta? Falta-nos o x ao cubo mais 1. O x ao cubo mais 1 é igual a x mais 1, que eu coloco aqui, por exemplo, x mais 1, vezes x² menos x mais 1. Aqui este polinómio não se anula para x igual a menos 1. Bom, aqui temos uns, correto? O que está aqui é exatamente o mesmo que temos aqui em cima. Portanto, é o limite de tudo isto. Vou pôr aqui uns parênteses grandes. Pronto, agora só devemos acertar de maneira a obtermos limites notáveis. Bom, aqui temos 2 mais 2x, vou pôr 2 em evidência. 2 que multiplica por x mais 1. E aqui também podemos colocar o 3 em evidência. Portanto, 3 multiplica por x mais 1. Bem, vamos começar por aqui. Dava-nos jeito ter aqui em baixo 2 que multiplica por x mais 1. Então vamos acrescentar isso. 2 vezes x mais 1. Pronto. Para compensar, temos que pôr 2 vezes x mais 1 no numerador. O 2 pode ficar aqui, que é diferente de 0, e x mais 1, que se anula para x igual a menos 1, pomos aqui. X mais 1. Pronto. Aqui já temos um limite notável. ln de 1 mais esta expressão sobre a mesma expressão, que se anula para x igual a menos 1. Bom, aqui falta-nos um 3, certo? Então pomos aqui 3 e dividimos também por 3, aqui.
Bom, aqui temos o inverso de um limite notável, ok? E agora aqui temos seno de π vezes x mais 1, está-nos a faltar aqui um π, vamos pôr aqui um π, multiplica por x mais 1. E temos o limite notável que envolve o seno. Bom, mas não nos podemos esquecer de multiplicar também o numerador por π, aqui em cima. Pronto, e agora é só concluir, isto é igual. Portanto, o limite do produto é o produto dos vários limites. Este limite é 1, é um limite notável. Este aqui é o inverso de 1, que também é 1. Este aqui é também 1, é o limite notável que envolve o seno. E aqui temos vezes 2π sobre 3 vezes, já disse que isto aqui vale 3 para x igual a menos 1 vezes 3. Ou seja, 2π sobre 9. Pronto. Convém sempre realçar que esta expressão que temos aqui, portanto, digamos h igual a 2x mais 1, tende, 2x mais 1 com os devidos parênteses, tende para 0 quando o x vai para menos 1. Agora aqui o 3x mais 1, vamos pôr aqui h1, o h2 igual a 3 vezes x mais 1, também se anula para x igual a menos 1. E aqui a mesma coisa, não é? Portanto, h3 igual a π vezes x mais 1 vai também para 1, para 0, aliás, quando x tende para menos 1. Com estas substituições ficamos mesmo com os limites notáveis que conhecem do secundário. Bom, este já está, vamos passar ao quinto exercício. Prove que a equação x² menos cosseno de πx sobre 2 igual a 6 tem pelo menos duas soluções entre os números menos 3 e 4. Justifique convenientemente. Bem, nós queremos funções, vamos pôr aqui a seguinte função, f de x igual a x² menos o cosseno de πx sobre 2 menos 6. Portanto, quando queremos mostrar a existência de soluções de uma equação, por norma recorremos ao teorema de Bolzano, o teorema dos valores intermédios. E pomos o x a variar, portanto, de menos 3 a 4. Temos esta função definida no intervalo menos 3 a 4. O que é que eu posso dizer sobre f? É que uma raiz de f, um número que anula a função, é uma solução da equação, desta equação que temos aqui. Está bem? Se f de um certo x der 0, significa que isto aqui é igual a 6. Bem, e então, agora, vamos ver se as condições do teorema de Bolzano são satisfeitas. A primeira delas é que a função f é contínua. Deve ser contínua. Bom, isso é óbvio que é verdade. É a diferença de funções contínuas. F é contínua no intervalo menos 3 a 4. Pronto, convém sempre escrever isto.
Agora, vamos avaliar a função nos extremos do intervalo. f de menos 3 é igual a menos 3 ao quadrado, portanto, menos 3 assim ao quadrado, menos cosseno de π vezes 3 sobre 2, menos 6. Isto é igual a 9. O cosseno de 3 meios de π é 0, menos 6. 9 menos 6 é 3, que é maior do que 0. Agora, vou calcular a imagem do extremo direito do intervalo f de 4. f de 4 é 4 ao quadrado, menos o cosseno de 4π sobre 2, que é 2π, menos 6. Isto é igual a 16, menos 1, menos 6. Isto é 15, menos 6 é 9. E 9 é também maior do que 0. Portanto, com isto, nós não podemos concluir nada. Nem sequer podemos concluir que a função f tem uma raiz entre menos 3 e 4, porque estes valores têm o mesmo sinal. Então, o que é que podemos fazer mais? Vamos pegar num número entre menos 3 e 4. Eu vou tentar a sorte, vou pegar no 0. f de 0, quanto é que vale? 0 ao quadrado, que é 0, menos cosseno de π vezes 0, é 0, menos cosseno 0, e agora menos, é aqui que se vê, e agora menos 6. Bom, o cosseno 0 é 1, portanto fica menos 1, menos 6, é menos 7, e é negativo. Bom, então vamos fazer aqui uma figura para nos ajudar a pensar. Vamos pôr aqui o intervalo menos 3 a 4, menos 3 a 4. A função em menos 3 vale 3. Vale 3. Em 0 vale menos 7. Menos 7. E em 4, a função f em 4 vale 9, que é positivo também. 9. Vamos pôr aqui algumas informações adicionais. Portanto, aqui é 3, aqui é menos 7 e aqui é 9. A função f é contínua, o gráfico passa por estes 3 pontos, portanto, não sei como é que é o gráfico, mas pode fazer e deve fazer qualquer coisa como isto que eu aqui acabei de desenhar. Portanto, concluímos assim que a função f tem uma raiz C1 entre menos 3 e 0 e outra raiz entre 0 e 4. Ok? Portanto, concluímos então que existe C1 entre menos 3 e 0, intervalo aberto, tal que f de C1 é igual a 0. Isto é por um corolário do teorema de Bolzano. E existe um C2 também entre 0 e 4, tal que f de C2 é igual a 0. Estes números C1 e C2 são, como dissemos, soluções desta equação. Portanto, tem pelo menos duas soluções entre menos 3 e 4. Bom, já está. Passamos ao próximo. 6. Usando o teorema da derivada da função inversa,
calcule f' de x, supondo que o f de x é o arco tangente 2x. Bom, aqui é preciso compreender muito bem o que diz o teorema da derivada da função inversa. Eu normalmente penso sempre na figura que vou desenhar aqui. Eu tenho aqui dois intervalos, assim, e tenho uma bijeção de um intervalo no outro, uma função bijetiva. Uma delas eu chamo f, está bem? A função f. E a sua inversa, que vai deste intervalo para este, chamo g. Vamos pôr aqui g, aqui deste lado, g é o f menos 1. Fica mais fácil escrever g do que f menos 1. Bom, se as funções f e g forem diferenciáveis, a derivada sempre não nula, então vamos pôr aqui um x, portanto, f de x é um arco tangente, é um ângulo, é alfa. Portanto, o teorema da derivada da função inversa diz-nos que o produto da derivada de f neste ponto vezes a derivada de g em alfa é sempre igual a 1. A figura diz tudo. O alfa é o f de x e o x é o g de alfa. Tá bom? Pronto. Então, com base nisto que aqui temos, a derivada do arco tangente, eu vou pôr assim, a derivada do arco tangente de 2x, portanto, eu aqui não vou usar as regras de derivação do arco tangente, senão não estaria a usar o teorema da derivada da função inversa. Portanto, esta derivada é o nosso f' de x, e agora, tendo em conta esta igualdade, f' de x é igual a 1 sobre g' de alfa. Pronto. E agora o que eu vou determinar vai ser o g' de alfa. Está bem? Bom, para isso, preciso de fazer aqui uns cálculos auxiliares. Portanto, temos arco tangente de 2x igual a alfa. Tá bom? Portanto, a imagem de x é arco tangente de 2x. Portanto, eu vou fazer alfa igual ao arco tangente de 2x. Assim. O que é que isto significa? Bom, significa que a tangente de 2x, ou melhor, que a tangente de alfa é 2x. E, portanto, vamos pôr ao contrário. Portanto, o 2x é a tangente de alfa e, portanto, x é 1/2 vezes a tangente de alfa. Esta expressão que está aqui é o nosso g de alfa. É o f menos 1, uma vez que conseguimos resolver em ordem a x. Bom, agora precisamos da derivada de g. Portanto, g' de alfa é a derivada de 1/2 vezes a tangente de alfa. Isto é igual a 1/2 vezes a derivada da tangente de alfa. Derivada da tangente. Bom, a derivada da tangente é a derivada do seno de alfa sobre o cosseno de alfa. Podemos obter essa expressão derivando do quociente. Eu vou já pôr o resultado. A derivada da tangente de alfa é 1 sobre cosseno ao quadrado de alfa. Pronto, já temos o g' de alfa aqui.
Então, vamos à resolução principal e fica 1 sobre 1 sobre 2 cosseno ao quadrado de alfa. Ou seja, 2 cosseno ao quadrado de alfa. Bom, mas o exercício, falta-me aqui um G', o exercício ainda não terminou. A derivada do arco tangente 2x deve vir em x. Precisamos de mais alguns cálculos auxiliares. Temos aqui que alfa é o arco tangente de 2x, ou seja, tangente de alfa é 2x. Então, vamos desenhar aqui um triângulo retângulo com um ângulo alfa, onde a tangente vale 2x. Portanto, este é o ângulo alfa. A tangente de alfa é 2x. Então, a tangente de alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, basta-me pôr aqui 2x e aqui 1. Ou então aqui 4x e aqui 2, mas é indiferente. Bem, o cosseno de alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, quanto é que vale aqui este h? A hipotenusa é igual a quê? Bom, pelo teorema de Pitágoras, h quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 2x ao quadrado. Ou seja, h quadrado é igual a 1 mais 4x quadrado. Bom, e agora? O cosseno de alfa é 1 sobre h. Logo, o cosseno ao quadrado de alfa é 1 ao quadrado sobre h ao quadrado. Mas h quadrado é 1 mais 4x quadrado. E, portanto, a derivada do arco tangente 2x é 2 sobre 1 mais 4x quadrado. É verdade que a derivada do arco tangente de u de x é u' sobre 1 mais u ao quadrado. Mas nós não fizemos dessa forma porque dessa maneira estaríamos a usar as regras de derivação e não o teorema da derivada da função inversa. Tá bom? Passamos ao penúltimo exercício. Calcula o limite quando x tende para 0 de x elevado a seno de x. Bem, aqui acho que é uma gralha. Vou pôr aqui 0 mais, x tende para 0 mais. Só assim é que a função está bem definida para x positivo. Repara, bom, temos aqui uma indeterminação do tipo 0 elevado a 0. Bom, neste tipo de indeterminações, onde temos potências, eu procedo sempre da mesma maneira. Reparem, faço sempre assim. Vou calcular não este limite, mas o ln do nosso limite. Limite quando x tende para 0 mais de x elevado ao seno de x. Pronto. Agora, o passo seguinte, promutamos o limite com o logaritmo. Pronto. Isto é permitido porque a função ln é contínua. É isso que nos dizem e é isso que eu vou escrever. Limite quando x tende para 0 de ln de x elevado a seno de x. Eu ponho aqui novamente os parênteses, não obrigatórios, igual. Bom, e agora usamos propriedades dos logaritmos. Portanto, temos na mesma aqui limite quando x tende para 0 mais, de o seno vai multiplicar pelo ln, seno de x vezes o ln de x. Assim.
Bom, e que tipo de indeterminação temos aqui? Vamos pôr por cima do sinal de igual, portanto aqui dá 0, vezes o ln de 0 mais, portanto é menos infinito, está bem? Vamos pôr aqui, infinito, esquecer o sinal. Bom, a regra de L'Hopital só se usa em indeterminações do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Então, vamos fazer o seguinte, pomos o limite quando x tende para 0 mais, deixamos ficar um destes fatores no numerador, por exemplo, o ln de x, que é o mais habitual, e aqui dividimos por 1 sobre seno de x. É a mesma coisa. Bom, e agora que indeterminação é que temos? Em cima temos o ln de 0 mais, que é menos infinito. E agora o denominador é 1 sobre 0, que é mais infinito. Pronto. Aqui sim, posso usar já a regra de L'Hopital, que passa por derivar o numerador e o denominador separadamente. Portanto, igual ao limite quando x tende para 0 mais, a derivada do ln de x é 1 sobre x. Bom, e qual é a derivada de 1 sobre seno? Eu posso pôr aqui em cima uma pequena nota, aqui em cima. Portanto, a derivada de 1 sobre u, supondo que o u é uma função em x, isto é igual a menos o' sobre u ao quadrado. Pronto, é para não demorar muito tempo, mas podem obter isto escrevendo u elevado a menos 1 ou então derivando o quociente. Bem, sendo assim, a derivada de 1 sobre seno de x é menos, a derivada do seno é o cosseno, sobre seno ao quadrado de x. Assim, igual, menos, limite, quando x tende para 0, de seno ao quadrado de x, sobre x vezes cosseno de x. Ou seja, é o limite quando x vai para 0, seno de x sobre x, temos aqui um limite notável, seno de x sobre x, resta aqui mais um seno sobre cosseno, que é tangente, não é? Tangente de x. Assim. Pronto, este limite é 1 e o limite da tangente, quando x vai para 0, é 0. Portanto, isto está a 0. Bom, mas 0 não é o valor deste limite. Atenção, o que é que eu tenho aqui? Tenho que o ln do limite que eu procurava é igual a 0. Logo, o L, que é o limite que eu quero, é igual a e elevado a 0, ou seja, 1. Está certo? Portanto, vamos pôr aqui a conclusão. Portanto, o limite quando x tende para 0 mais, de x elevado a seno de x é igual a e elevado a 0, ou seja, 1. Este sim é o valor do limite procurado. Bom, e para terminar, seja g de r em r a função definida por g de x igual a x ao quadrado vezes g elevado a x, determine as assíntotas e os intervalos de monotonia, portanto, assíntotas, intervalos de monotonia e o gráfico. Só isto. Bom, vou pôr aqui o domínio da função g a r. A função é contínua, é diferenciável em r, portanto, não há assíntotas verticais. Quando x vai para mais infinito,
A função g cresce muito rapidamente, portanto, E elevado a x não se aproxima de nenhuma reta, x ao quadrado também não, o produto muito menos, portanto, isto explode quando o x vai para mais infinito. Não há assímtotas para mais infinito. Vamos calcular o limite quando o x tende para menos infinito. O limite, quando x tende para menos infinito, de g de x é igual, reparem que isto vai para mais infinito, mas isto vai para zero. E elevado a menos infinito, portanto, a função exponencial comporta-se desta maneira. Assim. Isto vai para zero, quando o x tende para menos infinito. Vou apagar isto. Portanto, é o limite quando o x tende para menos infinito de x ao quadrado vezes e elevado a x. Bem, quanto é que isto valerá? Igual ao limite quando o x vai para menos infinito, fazer o seguinte, pomos x ao quadrado sobre e elevado a menos x. Agora temos aqui o menos x, temos aqui o menos infinito, então vamos efetuar aqui uma mudança de variável. Vamos chamar y a menos x. Está bem? Então ficamos com o limite, se o x vai para menos infinito, o y vai para mais infinito. No denominador temos e elevado a y. E em cima temos menos y ao quadrado, que é igual a y ao quadrado. Pronto, aqui temos um polinómio, aqui temos uma exponencial que cresce muito rapidamente, o limite é zero. É um limite conhecido. Se preferirem, podem usar a regra de L'Hopital, porque temos aqui zero, ou melhor, temos infinito sobre infinito, e ficamos com o limite quando o y vai para mais infinito de 2y sobre e elevado a y, continua a dar infinito sobre infinito, novamente a regra de L'Hopital, limite quando o y vai para mais infinito, de 2 sobre e elevado a y, derivada da exponencial é ela própria. Pronto, e agora aqui dá 2 sobre mais infinito, que é zero. Pronto, isto significa que y igual a zero é uma assíntota horizontal. Não preciso estar a calcular o m é zero, está bem? Se eu tivesse calculado o m logo no início, também nos daria zero. Agora, intervalos de monotonia. Eu vou derivar a função. Vamos trocar aqui de cor. G' de x é igual à derivada de x ao quadrado vezes g elevado a x. Portanto, é 2x vezes g elevado a x. Estou a derivar o produto. Mais o primeiro, x ao quadrado, vezes a derivada da exponencial, que ela é própria. Bom, isto dá para pôr o elevado a x em evidência. Multiplica por x ao quadrado mais 2x. Assim. Bom, e elevado a x não se anula, é sempre positivo, mas x ao quadrado mais 2x anula-se para x igual a 0 e para x igual a menos 2. Ok? Este polinómio anula-se para x igual a 0 e para x igual a menos 2. Bom, então vamos lá fazer aqui uma tabela.
Vamos pôr aqui menos infinito. Agora aqui pomos o 0. Não, o menos 2 primeiro, que é mais pequeno. Estou a colocar aqui as raízes da derivada. O menos 2 e o 0. E agora isto vai até mais infinito, o domínio é R. Assim. Pronto. Pomos aqui mais uma linha. Aqui colocamos a função g' de x. E por baixo vai ficar a função g. Assim. Bem, então o que é que nós temos? Temos que g' de menos 2 é 0. G' de 0 também é 0. X que multiplica por x mais 2. Reparem, isto é uma parábola que se anula. Ou uma função quadrática que se anula no menos 2 e no 0. Está voltada para cima. Assim. Portanto, x ao quadrado mais 2x é negativa entre os zeros. Aqui é negativa. E é positivo fora dos zeros. Fora do intervalo dos zeros. O que significa que a função g aqui é crescente. Aqui tem o máximo. E já agora quanto é que vale? G de menos 2 é 4 vezes g elevado a menos 2. Portanto, eu depois ponho no gráfico. Agora aqui é decrescente. Aqui tem o mínimo. G de 0 é 0. E aqui volta a crescer. E cresce muito rapidamente. Pronto, já quase temos o gráfico feito. Vamos pôr aqui o gráfico. A função g é sempre maior ou igual do que 0. Portanto, limite quando o x tende para menos infinito, para menos infinito é 0. Está ali, portanto é 0. A função cresce até menos 2. Depois decresce. Em 0 tem o mínimo e depois volta a crescer e cresce muito depressa. Portanto, aqui temos a imagem de 0 é 0 e a imagem do menos 2, g de menos 2, é então 4 vezes g elevado a menos 2. Ou seja, 4 sobre e ao quadrado. E pronto. Penso que está tudo. Y igual a g de x. Bom, não faço a menor ideia do tempo que demorei para resolver estas 8 questões. Vou-me despedir. Aqui estão as 8 questões. Bom, despeço-me então. Fica bem. Vemo-nos por aí. E até um próximo vídeo. Tchau!